Nosso assunto agora é moradia. Até o começo do ano que vem, mais de 3.000 pessoas terão que deixar a comunidade Penha Brasil, na zona leste de São Paulo. O terreno pertence à CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Governo do Estado de São Paulo. A Justiça já ordenou a desocupação para o começo de 2016. O repórter Lívio Lamarca visitou a ocupação e conversou com os moradores que já vivem ali há anos e, se tiverem que sair, não tem para onde ir. Tábua por tábua, tijolo por tijolo, os ocupantes do Kampala vêm construindo uma rotina. Eles contam que são quase 1.200 famílias, quase 3.000 pessoas que em um ano e meio já nomearam ruas e se chamam de Comunidade Penha Brasil. Conhece todo mundo? Todo mundo. Chama todo mundo pelo nome? Pelo nome. Mas fiado pelo que eu tô vendo na placa ali? Não, mas a gente sempre faz quebra sempre uma, né? Tem sempre alguém que precisa, a gente sempre dá uma força. Ali é mais para inibir alguns que abusam. No meio desse caminho, tem quem tome o lugar que o Estado legalmente não quer ocupar. O que o senhor vai fazer com isso? Estou fazendo um aterro aqui. Por aterro eu posso entender que vai ser o calçamento dessa rua aqui. É isso mesmo. O senhor está fazendo uma espécie de serviço público da comunidade. Para ajudar a comunidade. Por conta própria, não está cobrando nada Não estou cobrando nada não, por conta própria. A vida criada aqui na comunidade Penha Brasil, na zona leste de São Paulo, com o suor dos próprios moradores, tem data para acabar, janeiro do ano que vem, por decisão da Justiça. O terreno de 45 mil metros quadrados é da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Governo Estadual. O governo projeta no local uma estação de metrô e unidades habitacionais para ocupantes anteriores. Nós vamos lutar até onde der. Se precisar falar com o juiz, se precisar falar com a presidente Dilma, a gente vai até Brasília se for o caso. A gente tem tentado fazer esse diálogo com a CDHU, já colocamos algumas alternativas possíveis para evitar qualquer tipo de confronto, uma reintegração de posse violenta, o agravamento das condições precárias de vida daquela população, mas a CDHU tem sido muito resistente, né? Como essa gente toda que vimos até agora, pelo menos 22 mil pessoas devem desocupar áreas invadidas ou serem judicialmente despejadas. O cálculo é do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Para a ONG especializada na questão, os avanços nas leis brasileiras sobre a função social dos imóveis não são considerados pela Justiça em seus julgamentos. A Constituição Federal disciplina que você tem a propriedade de um imóvel ou de qualquer bem se você cumpre a sua função social. Você tem proprietários, principalmente nas grandes cidades, que deixam os imóveis à mercê da especulação imobiliária, não cumprem com a função social daquele imóvel, né? Ou seja, as famílias vão lá, ocupam aquele imóvel que estava abandonado à mercê da especulação, e aí o proprietário simplesmente entra com uma ação de reintegração de posse e o judiciário paulista, principalmente, ele costuma fechar os olhos para a questão da função social da propriedade, fecha os olhos para o Estatuto da Cidade e aplica apenas o Código Civil, olhando a questão, ele é o proprietário, ele tem que ser reintegrado na posse. Então, isso gera vários conflitos. Você acompanha agora a história de moradores de outra ocupação que também correm o risco de ter que deixar o local onde vivem. A Prestes Maia é a segunda maior ocupação vertical da América Latina. Há 13 anos, os moradores do prédio, que fica no centro de São Paulo, resistem às sucessivas reintegrações de posse e lutam pelo direito à moradia. Agora eles se preparam para mais um desafio. A Justiça já emitiu uma nova ordem de despejo. O Prestes Maia está perto de escolas, hospitais, parques, museus, trens e metrô. Parece bom. Morar onde luz é uma gambiarra parece ruim. Viver na segunda maior ocupação da América Latina, uma das maiores do mundo, parece ótimo. Pelo menos a gente tem essa facilidade, né, de estar trabalhando aqui no centro, que é como a gente morava na Zona Leste, eu tinha que deslocar de lá para cá. Aí que consegui esse movimento aqui. O prédio, abandonado há cerca de 30 anos, foi ocupado pela primeira vez em 2002. Depois de dezenas de ações de reintegração de posse, o movimento de moradias na luta por justiça administra a convivência de 478 famílias que voltaram aos poucos a partir de 2010. A nossa luta é trazer que as pessoas que estão em alta vulnerabilidade na rua,
Aquela pessoa que não pode mais pagar um aluguel alto e trazemos para dentro do movimento, acolhemos aqui na ocupação e damos um futuro novo, de certa forma, essa família. O prédio foi originalmente projetado para abrigar uma tecelagem. Cada andar eram grandes galpões, que os moradores, depois da ocupação, dividiram entre 12 e 13 apartamentos por andar, com esses tapumes de compensado. Aparentemente, eles têm mais privacidade e segurança, mas, na verdade, correm um risco muito grande aqui. O misto de banheiro e lavanderia coletivos são exemplos das condições gerais de manutenção. Pisos quebrados, paredes com infiltrações e mofo, vazamentos sobre a fiação exposta. Existe o risco do piso molhado, da quantidade insuficiente de extintores nos andares. A escada estreita e mal iluminada é o único meio de transitar nas duas torres ocupadas, uma de 9 e outra de 22 andares. Qual andar que a senhora mora? No 12. No 12. Sobe e desce a escada todo dia? E gosto. É? Ama. O Corpo de Bombeiros improvisou uma mangueira de alto a baixo no prédio para agilidade em emergências. A instalação de água, energia e esgoto é feita por um dos moradores. Eu vou lá e meto a marreta na calçada, pego uns 3, 4 homens e pego e ligo. Aí se eles vierem desligar, a gente vai lá, quebra e liga de novo, que não pode deixar as famílias sem energia e sem água. Mais gente, além do João, tira o sustento no próprio Prestes Maia. Sandra, com a casa de piso reluzente, pia limpíssima e geladeira com decoração infantil, cuida dos filhos dos vizinhos. Que as mães vão trabalhar, deixo os filhos comigo, eu busco na escola e é onde eu ganho meu ganha-pão. Quase 2.000 pessoas circulam por esses corredores e é difícil encontrar alguém de mau humor. Não temos moradia, arrumamos um teto para morar, para emparar a chuva e o sol. Por que não ficar contente? Nem histórias de assombração assustam por aqui. Eu vi uma pessoa parada aqui e eu achei que estava demorando muito, ficou muito tempo parada aqui. Eu perguntei para a porteira, ela falou que não tinha ninguém ali. Então, tem um fantasma aqui mesmo, na sua opinião? Um fantasma aqui. O temor vem da disputa pelo prédio. A Prefeitura de São Paulo avaliou o imóvel em 20 milhões de reais e já pagou 13 milhões pela desapropriação. O ex-proprietário, que segundo a Prefeitura deve cerca de 9 milhões em IPTU, quer 27 milhões de indenização. De qualquer forma, o risco de despejo é grande. A Prefeitura tem um projeto imobiliário para o local, mas não há garantia de que estas famílias sejam atendidas. Tenho medo quando fala sobre despejo. Somos respeitados, todos aqui trabalhando junto, uma luta só, e o mesmo objetivo, ter sua própria casa, entendeu? E eu me preocupo. Por quê? Onde nós vamos? Agora vamos voltar no tempo junto com o movimento de moradia da região do ABC. Olha que interessante. Moradores de comunidades e favelas de Santo André fizeram um documentário para contar a história da luta por moradia na cidade. Eles já conquistaram muito e agora querem envolver os jovens nessa luta e criar novas lideranças, porque ainda há muito mais para conquistar. Lá, o povo não desiste da corrida. Lá, a polícia é um câncer que intimida. Lá, a comunidade com o sistema se organiza. Em 25 minutos, o filme conta quase 40 anos de lutas por moradias em Santo André. O arroxo salarial e o desemprego que cresceram no fim da década de 70 empurraram milhares de operários e desempregados para a periferia. Das ocupações apoiadas por padres católicos, surgiu o Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores das Favelas. O MDDF foi quem coordenou a produção realizada pelos próprios agentes do movimento. As ocupações eram uma forma de, primeiro, sobrevivência. Segundo, reafirmar o seu direito de moradia. Algumas das primeiras lideranças participaram do lançamento do documentário ontem à noite no Museu de Santo André. Falaram do período mais difícil, a formação das comunidades com famílias vindas de todas as partes do país ainda durante a ditadura. Os filhos e os netos daquela geração cuidaram da trilha sonora do filme. Com o registro da história, o filme procura também sensibilizar as novas gerações. Os movimentos de luta por moradias hoje têm dificuldades na formação de novas lideranças. Muitos jovens desconhecem a história de luta pela moradia. Então, quando desconhece, fica muito difícil ele também atuar, ele participar.
O documentário ele é importante também para fazer com que ele chegue a muito mais jovens que estão aí interagindo com as redes sociais e uma outra linguagem. Santo André tem hoje 165 comunidades. Muitas conjuntos como o Prestes Maia. Em lugares assim, o esgoto já não corre na sarjeta, mas ainda carecem da infraestrutura social tanto quanto as favelas. A inclusão definitiva é a nova pauta do movimento. Já temos as moradias, mas falta toda a infraestrutura para os jovens. Então falta muito lazer, aqui falta cultura e todas as comunidades de Santo André ainda são muito carentes em relação a isso. Fortalece a fé para se manter de pé, o tempo passa e realmente se percebe qual que é. No próximo bloco vamos falar sobre pessoas que deixam seus países em busca de uma vida melhor. A guerra na Síria, por exemplo, já obrigou mais de 10 milhões de pessoas a fugirem. Você vai acompanhar a situação de refugiados que chegam ao Brasil. O Panorama volta já.